Sejam bem-vindos a mais um episódio do Inspira-se, a rubrica do Brunch. Hoje vamos falar de um tema muito pertinente. Eu sou a Norete Santiago, fundadora do projeto, e hoje estou com uma mulher muito especial. Olá, Neuza Campos. Olá, Noreto. Hoje nós vamos saber mais da trajetória da Neuza e vamos falar sobre a mulher na liderança. Então, quem é a Neuza Campos? Bem, a Neuza Campos é uma estudante do quinto ano em Engenharia Eletrotécnica, é presidente da Associação de Estudantes do SPITEC, é cristã, acima de tudo, super apaixonada pela caridade e fazer o associativismo, sem importar muito o seu social ou acadêmico. Ok, ok. Como descreverias a tua trajetória? Em duas palavras. Olha, a minha trajetória acredito que é uma surpresa até para mim, porque nunca julguei que poderia desempenhar cargos assim de liderança muito amplos, porque o meu foco sempre foi ajudar as pessoas. E acabei estando aqui, então é uma surpresa. E como descobriu que tens potencial para ser líder ou para liderar? Na verdade, descobri exercitando. Nunca foi algo que veio diretamente de mim, né? Querer exercer cargos assim de liderança. Eu sempre quis ficar nos bastidores, né? Mas Deus tinha outros planos para mim, né? E achas que isso tem a ver com o teu propósito de vida? Não acho, tenho uma certeza. Com certeza. Uhum. Que bom, que bom. Qual foi a decisão mais difícil que tomaste como líder? Ah, confiar em quem eu não conhecia. Acreditar nas pessoas que não faziam parte do meu meio. Essa foi a decisão mais difícil. E como é que foi, mais ou menos, no espetáculo mesmo? Ou no ativismo? Não só no Spitec, mas eu queria focar mais no Spitec, né? Porque foi, acredito que foi a escolha que mais me deu dor de cabeça e problemas. Mas graças a Deus, se o Senhor não desperdiça nada e sabe porque é que permite as coisas. Como tu lidas com críticas e opiniões? Orando. Orando. As pessoas sempre esperam muito de nós, mas poucas vezes estão preparadas para falar conosco bem o que é que elas esperam. Criam Então, muita expectativa exato. e quando tu não mostras ou não fazes o que eles criaram, né, acho que cria neles um choque de realidade. O foco é viver sabendo que estamos a buscar fazer as coisas por um propósito que é agradar a Deus e não aos homens. Se nós vivermos com essa certeza, quando alguém nos criticar, vamos reter, porque precisamos ver onde falhamos e o que não for necessário, deixamos passar. Ok. O que fazer para continuar evoluindo ou aprendendo? Hum, não deixar de buscar o conhecimento é muito importante. Por acaso, o Uhum. conhecimento nos leva em grandes locais. Na sua opinião, quais são os maiores desafios das mulheres líderes atualmente? Sim, olha, embora estejamos vivendo uma onda de dar voz às mulheres, ainda assim a nossa realidade angolana tende um pouquinho não com aquela dimensão, se calhar conseguimos ver lá fora. Então é mesmo muito difícil, né? Porque alguns homens não se sentem confortáveis quando uma mulher consegue conquistar algo. E nós não vivemos numa sociedade em que todos os homens conseguem perceber que o potencial de uma mulher é para ser acompanhado e valorizado e não como se fosse um pontapé de desafio entre um homem e uma mulher. Cada um tem o seu propósito, cada um nasceu para um fim e está tudo bem. Eu acho que os homens ficam assim, epá, sentem, acho que é uma ameaça para eles, né? Verem mulheres em grandes cargos, grandes lugares. Eu acho que, como Deus fez, né? A mulher é auxiliar. Uhum. E se os homens, né, como tu disseste, todos tivessem essa mentalidade de que elas estão aí para ajudar, para auxiliar, para fazer, e que se ela está na liderança não implica. Eu acho que também o feminismo naquilo de que a mulher é arrogante, ela é autoritária, mas não é A isso. mulher não é autoritária, ela é perfeccionista. Exatamente. E É eles muito têm detalhista. essa visão de que é autoritária, a mulher não pode conseguir certos cargos. Homens, mudem, Mas todos os homens também não mudem. são assim, né? Não, sim, nem todos, né, mas a maioria, por favor, mudem. Existe alguma característica que considera marcante na tua liderança ou na liderança feminina? Hum, na minha liderança é a capacidade de me manter mansa. Eu admiro muito a minha mansidão, até em momentos que eu
precisava explodir um pouquinho, o meu ver massa. Agora em alguma mulher, né, eu diria que, além da minha mãe, uma das mulheres que muito me inspira é a minha avó, as minhas avós nesse caso, e uma mulher que a Bíblia fala, né, que é a Maria Madalena. Eu gosto muito da história dela. É muito marcante a forma que ela exercia devoção por buscar a Deus, adorar a Jesus. Então, isso tudo para mim me envolve muito. Isso também é liderança. Liderança não é só. Até porque ela foi a primeira vez Jesus Cristo vive, né? Yeah. Uhum. Ok. E tu achas que a sociedade ainda há algumas barreiras que devem ser quebradas no requisito de quando se ouve de liderança feminina? Temos muitas. Temos muitas barreiras. Eu vou acreditar somente que conseguimos lapidar algumas barreiras quando tivermos uma mulher na presidência da República. Acredito que quando isso já acontecer, vamos ver indícios de que uma outra mulher vai tender a querer puxar outras porque ela conseguiu romper uma barreira. Então, para mim, é isso. Mas eu acho que deve-se ter mais oportunidade ou dar-se oportunidade, porque eu acredito que ainda, né, não é considerado ou os que estão lá em cima não olham para isso, não acreditam que tem que ter realmente uma mulher. E eu acho que isso Acredito sim, só basta saber se são ouvidos. yeah, estás a Uhum. ver? Mas eu acho que será muito difícil ter uma mulher na presidência tão Eu cedo. não acredito que seja. Vamos esperar para ver aí dos próximos Olha, por episódios. acaso, disseste aqui que tu és cristão. Já nasceste no berço cristão ou foi desenvolvendo isso? Boa, olha, eu nasci num berço cristão, mas só me tornei cristã aos 20 anos de idade. Yeah, é tipo isso. O teu pai é pastor, líder, alguma Não, coisa? não, meu pai não é pastor, a minha mãe também não é pastora, mas a minha mãe é uma mulher muito devota e eu tenho muito orgulho da mãe que eu tenho. Oh, que Apesar que ela fofinha, tens que ver alcançou, esse vídeo. ela alcançou a fé depois de mim, porque a minha mãe não era cristã, mas nos passava a educação cristã. Então, eu fui alcançada, depois a minha mãe foi alcançada, alguns dos meus irmãos, então aquilo Ok, foi, tu foste a primeira a ser alcançada em casar? foi uma fase Oh. muito difícil. É a minha história também. Eu fui a primeira, depois a minha mãe. Graças a Deus, a minha família hoje foi alcançada para a honra e glória de Deus. E como é que tu foste alcançada ou como é que tu descobriste o teu propósito? Olha, eu fui alcançada no Spitec, no núcleo cristão do Spitec, quando eu lá entrei, que agora evoluiu para o PEC, né, Projeto Estudante Cristão, que até hoje eu faço parte. Ok. E quando eu entrei para lá pelo Spitec, o curioso é que eu tinha propostas para estudar fora. Nossa, eu queria estudar no Spitec, tinha outras universidades, na minha cabeça só pensava o Spitec. Fitec, ok. E quando lá cheguei, o primeiro contacto com algumas pessoas, não era cristã, me vestia da pior forma possível, tinha as piores amizades possíveis. E depois eu comecei a ter amizades que valiam a pena. E quando me levaram para aquele núcleo, eu falei: Isso é tudo o que eu queria experimentar na minha vida. E pela primeira vez da minha vida, eu percebi que a vida não era só aquilo que nós pensávamos, porque nessa fase eu já estava a começar a desenvolver depressão e crise de existência. Então foi a Ok. melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ok, ok. Que bom, Uhum. que bom. E hoje tu fazes, exerces algum cargo na igreja? É muitas, mas estou já a me despir, porque acredito que está na hora de abraçar as outras oportunidades, alguns conselhos também de pessoas que eu admiro muito, homens de fé, inclusive meu pastor. Então estamos aqui a procurar nos despir, que já estamos aí para os outros desafios. Que bom. Uhum. Que conselho darias a uma mulher, né, que ainda não descobriu a sua identidade ou não descobriu o seu propósito, ainda tem crise de identidade, não sabe o que pode fazer, o potencial que há nela. Que conselho tu darias a essa mulher? Se olhar para a câmera. Uhum. Eu diria o seguinte: primeiro, conheça a Deus, e depois, não negligencies a tua formação. Aproveita as oportunidades que tu tens, e se não tiveres alguma, procura criar de alguma forma, mas não desvalorizes quem tu és, porque para mim não existe um ser mais delicado do que a mulher. Não existe, até a própria Bíblia diz isso. E nós somos adjuntoras. Certo. Quem ajuda alguém porque tem maior capacidade do que alguém. Então, o cristianismo nos mostra que a mulher não é para ser pisoteada, é para ser valorizada e ouvida. Então, esse é o meu conselho.
Tá bom, muito obrigada, Nelza. Foi bom ter Uhum, aqui, ter essa entrevista contigo. uhum. E obrigada por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço. Que bom. Olha, muito obrigada a todos que estão a ver esse vídeo. Sigam a Neuza Campos, sigam o Brans, para quem quer continuar a ver os nossos conteúdos, os nossos vídeos. Esteja aqui, muito obrigada. Até já. Até já.